duas grandes correntes filosóficas da teoria do conhecimento, que vão discutir o conhecimento, que surgem na modernidade: racionalismo e empirismo. Professor, qual é o macete aí? Simples. Racionalismo. Acreditam que a verdade é alcançada através da razão. Anotem, beleza? Verdade é alcançada através da razão. Que o conhecimento melhor é alcançado através da razão. As ideias são inatas. Que diacho é isso, professor? As ideias já nascem com os indivíduos, beleza? Já nascem conosco. Com a avançada racionalidade, eu vou tendo o que nós chamamos de conhecimento. Quem são esses? Racionalistas. Os mais importantes, Descartes e Spinoza, beleza? Os empiristas. Nada a ver, racionalistas, vocês só falam besteira. O conhecimento vem através das experiências. Para os empiristas, o conhecimento se dá de forma empírica. O que é empirismo? Experiências. Não existe conhecimento inato que já nasce com a gente. Todo conhecimento é aprendido com as experiências. Eu sei que isso aqui é controle da TV. Por quê? Porque alguém me disse um dia que essa merda aqui é controle de TV. Logo, eu só sei o que é controle de TV porque eu vi, toquei, alguém me disse. E agora eu sei. Ou seja, eu só sei o que é controle porque eu tive uma experiência com o controle. Vi, ouvi, alguém falou, enfim, usei. Então só tem conhecimento depois das experiências, ok? Quem diz isso? Os empiristas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Galerinha, se liga. E para o primeiro controle existir? Alguém teve que pensar ele, concorda? Então, se alguém pensou o primeiro controle para ele existir, ele tinha que estar em algum lugar. Ele estava na razão. Eu já nasci com a ideia do que é controle e eu criei o controle. Os outros conhecem porque ele saiu da razão. É um conhecimento inato que já existia em mim. Quem defende isso? Os racionalistas. Professor, agora você embananou tudo. Cuidado. Na universidade eu também me embananei. Eu digo, meu Deus, quem é que está certo agora? Calma que ainda vem o Kant, viu? E o Kant vai tentar resolver esse problema desses dois aqui. Quem são os filósofos mais importantes do empirismo? John Locke e David Hume. Ainda tem o Bacon, Francis Bacon. A briga entre racionalismo e empirismo. John Locke versus Descartes. Cacete na filosofia aqui. Filosofia francesa, né? Os franceses defendiam mais o racionalismo. Aí depois vieram os britânicos, né? Defendendo que não, conhecimento é pelas experiências. Como então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno? Olha que resenha dele. Que brincasse conosco e fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos? Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Em função disso, Descartes radicalizou. Ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora, criando um método da dúvida, ou dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo. Essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Racionalismo de René Descartes. Penso,
logo existo? A filosofia de Descartes segue a mesma proposta da de Sócrates, porque, vejamos, e a de Platão, ou seja, tem a razão como instrumento fundamental de conhecimento. Assim como Aristóteles buscou elaborar um sistema filosófico para responder às grandes questões filosóficas. Lembram que Sócrates achava que o conhecimento era interno? Conhece-te a ti mesmo, que ele usou muito essa frase que estava no templo de Apolo. Conhece a ti mesmo para Sócrates, e tanto quanto Platão com as suas ideias das almas, a reminiscência das almas e etc., entendiam que o conhecimento era interior. Assim também vai falar Descartes, vai se aproximar deles, mas de forma muito mais racional, né? Dizendo que o conhecimento ele é razão antes de ser experiência. Então as ideias são inatas, já nascem conosco, ok? Defendia que a dúvida, galera, essa dúvida é massa, vamos? Preste atenção. A dúvida serve como método para o sujeito que pretende conhecer, determinando determinado objeto. Entretanto, a dúvida cartesiana não é a mesma dos céticos gregos. Professor, céticos gregos quem eram? Os céticos entendidos como aqueles que não acreditam em nada. Cético é quem não acredita em nada. É uma das correntes lá da filosofia helenística. Dicasinha, vai lá. Para Descartes, a dúvida deve ser empreendida enquanto método. Isso chama-se dúvida metódica. Grava o dúvida metódica. E lembra que para Descartes é importante o método. E o seu método é a partir da dúvida. Que eu vou explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Não sai daí não e fica ligado que esse cara é muito doido. O princípio cartesiano do penso logo existo. Vou explicar essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso logo existo. Descartes retoma a importância da razão como fonte primeira do conhecimento verdadeiro. Deixa eu explicar logo o penso logo existe e a dúvida metódica, embora a gente volte a falar nos próximos slides. Descartes disse assim, bicho, a verdade ela é racional, os sentidos nos enganam. Lembra de Platão e Aristóteles, sobretudo de Platão, mundo sensível e mundo das ideias. Para Platão, o mundo sensível é falso, irreal, enquanto o mundo das ideias é perfeito e verdadeiro. Descartes não vai fazer esse mesmo jogo, mas vai concordar com Sócrates e Platão, nesse sentido mais com Platão, dizendo que o mundo sensível é um mundo de enganação. Não dá para confiar nos sentidos, não dá para confiar na tradição, não dá para confiar no que me passaram como verdade. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Então ele diz assim, bicho, como é que eu sei que as coisas são verdadeiras? Se tudo me foi passado de geração em geração, me foi dito que eu tenho que ser cristão, porque o Deus verdadeiro é o Deus cristão, que isso aqui é controle, que eu sou eu, que a realidade é essa. Como então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno? Olha que resenha dele. Que brincasse conosco e fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos? Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Ah, professor, porque eu estou respirando, porque eu estou vendo, tudo que você vê é real. Você olha para o Sol, vê ele maior ou menor do que a Terra? Já dei esse exemplo em aulas anteriores. Você vê ele menor e na realidade ele é o quê? Muito maior. Estou lhe mostrando por A mais B que os seus sentidos podem te enganar. Como é que você pode confiar nos sentidos? No que você sente, no que você vê? Em função disso, Descartes radicalizou. Ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora. Criando um método da dúvida, ou dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Lembre-se, hipérbole é uma figura de linguagem do exagero. Estou morrendo de fome quando você exagera. Aí é dúvida hiperbólica, porque
que é uma dúvida exagerada. Qual é a dúvida dele? Ele diz assim, velho, será que eu existo mesmo? Eu não vou acreditar mais em nada, só no que a minha razão disser, só no que eu duvidar. Aí ele disse assim, olha, será que eu sou real? Será que isso é real? Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo. Ok? Não é que isso seja verdade para tudo. É que ele conseguiu encontrar a primeira grande verdade a partir do seu método, da dúvida, que pode fundamentar todas as outras verdades. Porque para Descartes, a gente tem que sair do simples para o complexo, do claro para o mais obscuro. Ou seja, a primeira grande verdade que ele atribuiu na filosofia dele é: eu existo. Por que você existe, Descartes? Porque eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu tenho a capacidade de duvidar. Ora, se eu penso, eu existo. Existo pelo menos enquanto um ser que tem a capacidade de pensar. Compreenderam? Por isso que Descartes é o crânio, é muito foda. Ah, mas ele é foda por isso? Não. Ele é porque ele criou um método de conhecimento. Todo conhecimento precisa ter um método. Precisa duvidar, precisa sair do mais claro para o mais obscuro, do mais simples para o mais complexo. E isso possibilitou que a filosofia ficasse mais metódica. Inclusive, possibilitou o surgimento e avanço da ciência. Porque a ciência é um conhecimento que usa método. Quem defendeu o método? René Descartes, em um livro chamado Discurso do Método. Então vejam como esse cara era racionalista. As ideias produzidas pela razão, chamadas de Descartes de ideias claras e distintas, elas correspondem a verdades inquestionáveis e são inatas, já nascem com a gente. Para ele, a existência divina, antes de ler isso, galera, se penso logo existo, as coisas existem, essa garrafa existe, esse controle existe, segundo Descartes. Enquanto eu estou tomando água, alguns de vocês devem ter dito assim: não, professor, que a garrafa não pensa, não que o controle não pensa, então você não entendeu nada do que eu falei. Não entendeu nada. Descartes não quer provar que a garrafa pensa, ou que ela existe ou não existe, etc. Quando ele disse o penso logo existe, ele queria dizer que ele existe pelo menos enquanto um ser que pensa. Essa é uma verdade irrefutável, que ninguém pode dizer que é mentira. Porque se ele tem a capacidade de pensar, é porque ele existe. Professor, a garrafa não pode pensar, mas ela existe sim. Porque eu, enquanto ser pensante, tenho como pensar a garrafa. Eu não confio que a garrafa existe porque eu estou vendo ela e tocando nela. Eu sei que a garrafa existe porque eu posso pensá-la. E eu não tenho como pensar algo que não existe. Se eu tenho condições de pensar a garrafa, é porque a garrafa existe. Deus, segundo Descartes tentou muito discutir Deus e provar a existência de Deus, existe. Por quê? Porque se eu posso pensar Deus, ele existe, porque eu não seria capaz de pensar algo que não existe. Compreenderam? Para ele a existência divina era evidente, visto que se pensarmos em Deus é porque ele existe, já que nada daquilo em que pensamos é inexistente. Tudo que pensamos é porque tem existência, pois pensar é sinônimo de existir. Vamos acelerar mais para não ficar muito longa a aula. Atente-se para o seguinte fato: em Descartes, o ponto de partida da análise é o sujeito. Não é mais Deus, não é teocentrismo, Deus no centro. Agora é o homem no centro. Ele está preocupado do sujeito conhecer, em criar um método para o sujeito conhecer. E que método é esse? A dúvida hiperbólica, ou dúvida metódica, beleza? Sua análise parte dele próprio, isto é, do indivíduo que quer compreender o mundo. Não se esqueça também de que a dúvida metódica de Descartes torna-o profundamente cético no primeiro momento. Ele, como eu disse, no primeiro momento ele disse: eu não vou acreditar mais em nada, até eu ir duvidando das coisas e formulando meus próprios pensamentos. Eu pessoalmente acho muito massa Descartes, porque é como você não aceitar como verdade algo que você não pensou antes. Porque aceitar como verdade sem ter pensado é algo meio que burro. Nisso eu gosto do Descartes.
Mas vamos voltar aqui. Num primeiro momento ele se tornou cético, né? Entretanto, esse ceticismo deixa de existir assim que, através da dúvida, ele consegue demonstrar a existência real das coisas. Através da dúvida ele consegue provar a existência dele, que existe pelo menos enquanto um ser pensante, e das coisas, porque eu não posso pensar o que não existe. Então ele deixa de ser um cético. A corrente filosófica cartesiana, né, de Descartes, é conhecida como racionalismo, já falamos disso, e seu grande mérito foi resgatar aquela razão dos gregos que eu falei. Resgatar a racionalidade grega. Outros racionalistas, Leibniz e Spinoza. Spinoza é massa. Quem é cristão, gosta de Deus, lê esse cara, a teoria dele para defender Deus. Para os empiristas, nós nascemos sem nada, com uma folha em branco. O conhecimento que a gente vai colocar vai ser a partir das experiências sensíveis, da visão, da audição, do olfato, do paladar, que a gente vai tendo impressões do mundo e vai tendo conhecimento. Então eles são contra a ideia de que o conhecimento é inato. Empirismo agora. Agora a galera vai falar tudo o contrário. Racionalismo não serve para nada, esses caras é muito burro, o que vale é o conhecimento que vem da experiência. Século XVIII teve o empirismo alternativa à forma racionalista de conhecimento. Não quis saber do racionalismo. A filosofia empírica, experiência, isto é, filosofia da experiência, entendia que o conhecimento humano era primeiramente vazio de saber. Não existia ideia no conhecimento, não existiam ideias inatas, que a gente já nasce com ela. Acreditavam que o conhecimento humano era vazio no primeiro momento, como uma lousa limpa, como um quadro limpo, que não tem nada escrito. Através das experiências, intermediada pelos sentidos, o homem descobre, por exemplo, que a água é diferente do álcool. A razão tem o seu papel na formação do conhecimento, mas de uma forma secundária, frente aos sentidos. Lembre-se de que Aristóteles já tinha formulado algo parecido. Lembrar lá na minha aula que está no canal de filosofia da antiga, dos filósofos antigos, Aristóteles já tinha sido contra Platão. Que negócio de mundo dos sentidos? Enquanto Platão desvalorizava os sentidos, Aristóteles valorizava. Dica para o Enem. Volta. Então o que é que acontece aqui? Para os empiristas, nós nascemos sem nada, com uma folha em branco. O conhecimento que a gente vai colocar vai ser a partir das experiências sensíveis, da visão, da audição, do olfato, do paladar, que a gente vai tendo impressões do mundo e vai tendo conhecimento. Então eles são contra a ideia de que o conhecimento é inato, ok? Um dos indicadores da ideia da experiência como fonte de conhecimento da Idade Moderna foi o filósofo inglês Francis Bacon, foi um dos principais, cuja influência sobre os outros filósofos do Reino Unido foi fundamental. Entre os grandes nomes do empirismo ou filosofia da experiência, destacamos o inglês John Locke, que é o que a gente vai ver, e David Hume. Veremos os dois adiante. John Locke, por exemplo, disse que nós somos como tábuas rasas. O que é que ele quer dizer? Tira esse tábuas rasas, bota folha em branco, como se a nossa mente fosse uma folha em branco. Nascemos como uma folha em branco. Tudo que a gente vai colocando na folha, escrevendo, é mediante os sentidos. Então o conhecimento ele não é racionalista, ele é empirista, segundo Francis Bacon, um dos mais importantes, e depois defendido por John Locke e David Hume, os dois mais importantes. Hume ainda consegue ser mais importante do que Locke. Vamos ver John Locke? Somos tábuas rasas, a folha em branco eu já falei. Locke é mais conhecido por sua filosofia política. Locke, Rousseau, Maquiavel, Hobbes, todos esses fizeram filosofia política na modernidade. Cai muito, né? Não é pouco não, é muito no Enem. Ou cai eles, ou cai a teoria deles. Seja nas revoltas, nas rebeliões, enfim. Mas aqui nós vamos estudar o Locke falando sobre o conhecimento. Quando for a aula de filosofia política, aí eu falo sobre o que o Locke falou acerca da política. Mas vamos lá. Ele descreve a mente humana como uma folha em branco, na qual, por meio da experiência,
vão sendo gravadas as ideias, já falei. Portanto, Locke não acredita no inatismo, que as ideias já nascem conosco. Muito pelo contrário, ele discorda de Descartes. Para ele é necessária a experiência e o uso dos sentidos para captarmos as informações que depois serão processadas por nossa razão. Sem isso, o ser humano nada pode conhecer. E a razão serve sim, para articular, processar o conhecimento. Mas o conhecimento, segundo os empiristas, segundo John Locke, vem dos sentidos, das experiências. Beleza? Hume foi uma... faltou aqui, ó. Mas aí dá do mesmo jeito, só faltou o empirismo de Hume. Hume foi o maior expoente do empirismo. Nós estamos estudando David Hume, o maior expoente do empirismo. Me perdoe que eu esqueci de colocar aqui o nome David Hume, mas não fica ruim não. Se para Descartes a razão é tudo, e por isso as ideias são inatas, já nascem com os homens, inatas aos homens, pois elas vêm em primeiro lugar para Hume. Isso era impossível, uma vez que o ser humano está submetido aos sentidos. Assim defende que as ideias são meros reflexos das impressões que obtemos do mundo exterior. Lembra daquela história? Tá bom, nasceu o controle. Como é que o controle surgiu se alguém teve que pensar o controle? Então a ideia de controle já existia. Hume vai dizer que não, que nada mais são as ideias do que reflexos de diversas impressões. O cara tem uma impressão de uma coisa com outra, aí teve a ideia do controle, mas ela não saiu do nada. Ela saiu porque ele viu outra coisa, viu outra, teve outra experiência, juntou tudo, aí disse, rapaz, eu acho que dá para fazer um controle. Entenderam? Mais ou menos assim. Por isso que Hume foi muito importante. Para Hume, causa e efeito não são necessariamente ligados entre si. Quem nunca tiver sofrido um ferimento jamais terá a ideia de dor relacionada ao ferimento, a não ser por uma crença desenvolvida a partir do hábito, que temos de acreditar e aceitar algumas coisas como verdades. Tem gente, mas eu tenho um conhecimento sem nunca ter visto. O que você pode ter é conhecimento do que disseram que é, mas o conhecimento só é possível, segundo Hume, que é um empirista, a partir das experiências. E mesmo as coisas que são feitas como inovação são por conta de experiências anteriores que as pessoas usaram e tiveram novas ideias. Tá aqui, ó, empirismo David Hume, o sentido antes da razão. Primeiro vem as experiências, depois vem a razão. Chavezinha só para a gente animar a aula. Eu não acredito em verdades absolutas. Veja aquela ideia do ceticismo de Descartes. Essa é uma verdade absoluta. Até para o cara que diz, eu não acredito em verdade nenhuma. Quando ele diz eu não acredito em verdade nenhuma, ele já está criando uma outra verdade, que verdade nenhuma existe. Você vê como o debate, para vocês verem como o debate, perceberem, como o debate filosófico, mesmo que em uma única frase, é tão dinâmico, ele é tão... Por isso que nós temos rigor nos conceitos, rigor no que falamos e no que escrevemos. Porque se o cara diz, não existe verdade, ele já criou uma verdade, de que a verdade não existe. Segundo Hume, o espírito enquanto substância não pode existir e tudo que não existe para os sentidos não tem validade como conhecimento, pois não pode ser experimentado. Só é conhecimento se puder ser experimentado, porque o conhecimento vem a partir das experiências, defendia Hume. O empirismo de Hume foi sem dúvida o mais importante entre todos, já falei, de maneira que influenciou muitos outros pensadores da época, principalmente o alemão Immanuel Kant, que foi o que eu falei. Tá aqui uma caricaturazinha do Kant, que é o cara que vai solucionar o problema entre racionalistas e empiristas,